A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, cobrindo quase metade do território brasileiro. Mas por trás de sua imensidão verde, rios gigantescos e vida selvagem, existe também um mistério que fascina exploradores, arqueólogos e curiosos há séculos. Seria possível que, em meio à selva fechada, existam vestígios de antigas civilizações avançadas? Hoje, vamos explorar as histórias e descobertas sobre as cidades perdidas da Amazônia. O mito de El Dorado. Quando os primeiros exploradores espanhóis chegaram ao continente sul-americano, ouviram relatos de povos indígenas sobre um lugar cheio de ouro, onde até o rei cobria seu corpo com pó dourado antes de mergulhar em um lago sagrado. Esse mito ficou conhecido como El Dorado. Durante séculos, expedições inteiras foram organizadas em busca desse reino fabuloso. Muitas nunca retornaram, perdendo-se nas selvas, vítimas de doenças, animais, fome, ou talvez de algo ainda mais misterioso. A Cidade Z e o enigma de Percy Fawcett. No início do século XX, um dos maiores aventureiros da história, o coronel britânico Percy Fawcett, acreditava que a Amazônia escondia uma metrópole perdida, que ele chamava de Cidade Z. Segundo suas anotações, seria uma cidade construída em pedra, com templos, muralhas e sistemas avançados de organização. Em 1925, Fawcett partiu com seu filho e alguns companheiros para localizar essa cidade. Eles desapareceram no coração da floresta, e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. O sumiço de Fawcett se tornou um dos maiores mistérios do século XX, e até inspirou livros e filmes. O ceticismo da ciência. Durante muito tempo, a visão predominante da arqueologia era de que a Amazônia nunca poderia sustentar grandes civilizações. O solo pobre, o clima hostil e a dificuldade de acesso pareciam impossibilitar a existência de cidades complexas. Mas, e se essa ideia estiver errada? E se a floresta, com todo o seu mistério, apenas escondeu por séculos os vestígios de impérios que floresceram aqui? As primeiras evidências, geóglifos e estruturas misteriosas. A partir dos anos 1970, começaram a surgir as primeiras pistas concretas. No Acre e em outras regiões da Amazônia, foram descobertos enormes geóglifos, figuras geométricas perfeitas, desenhadas no solo, que só podem ser vistas do alto. Essas estruturas datam de séculos antes da chegada dos europeus. E ninguém sabe ao certo como foram feitas, nem qual era sua função. Seriam templos, centros cerimoniais? Ou sinais de uma organização social muito mais avançada do que imaginávamos? A tecnologia LIDAR e as cidades reveladas. Nos últimos anos, uma tecnologia revolucionária chamada LIDAR mudou tudo. Ela utiliza raios laser disparados de aviões para penetrar na vegetação e mapear o solo escondido. Com essa técnica, arqueólogos descobriram redes de cidades conectadas por estradas, canais e até praças planejadas. Algumas dessas estruturas têm o tamanho de cidades modernas e mostram que milhões de pessoas podem ter habitado a Amazônia antes da chegada dos colonizadores. Essas descobertas estão transformando completamente a nossa visão sobre o passado da floresta. O desaparecimento dessas civilizações. Mas então surge a grande questão: se havia cidades tão grandes e avançadas, por que desapareceram? Alguns especialistas acreditam que essas sociedades foram devastadas por doenças trazidas pelos europeus, como varíola e sarampo, que chegaram muito antes dos colonizadores através de contatos indiretos. Outros dizem que guerras tribais e mudanças climáticas também podem ter contribuído para a queda desses impérios. O que ainda pode estar escondido? A Amazônia cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, e apenas uma pequena parte foi explorada com tecnologias modernas. É possível que ainda existam dezenas, talvez centenas de cidades perdidas esperando para serem descobertas, escondidas sob a densa vegetação. Cada nova pesquisa traz novas surpresas, provando que a floresta é muito mais do que apenas natureza intocada. Ela é também um imenso arquivo vivo da história da humanidade. A lenda de El Dorado, a misteriosa Cidade Z de Percy Fawcett,
E as descobertas recentes com o lidar mostram que a linha entre mito e realidade pode ser muito mais tênue do que imaginamos. Talvez as cidades perdidas da Amazônia não sejam apenas histórias de aventura, mas a prova de que grandes civilizações floresceram no coração da selva e desapareceram sem deixar rastros visíveis. E a pergunta continua: quantos segredos a floresta ainda guarda em silêncio? A Amazônia é, e sempre será, uma das maiores fronteiras de mistério da Terra.